paz do Senhor, os irmãos, amém? Glória a Deus, vamos dar início a mais um culto nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no Salmo 108. Glória a Deus, Salmo de número 108. Meu coração está firme, ó Deus, cantarei e louvarei, ó glória minha. Acordem harpa e lira, despertai a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva acima dos céus, e a tua fidelidade alcança as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, estenda-se a sua glória sobre toda a terra. Aleluia. Que nós possamos acordar nessa manhã. É tempo de nós acordarmos e adorarmos o nosso Deus. Nós sabemos que nós temos passado por períodos difíceis, né? Muitas pessoas aí contaminadas. Mas nós precisamos alegrar a nossa vida, né? E ter gratidão ao Senhor, porque apesar de todas as coisas que nós temos passado, Ele tem cuidado de nós. Então acorde o seu coração, coloque o seu coração na presença do Senhor, para que nessa manhã nós possamos adorar o nosso Deus com alegria. Você que está em casa também, levante do sofá, adore ao Senhor, coloque a mão no seu coração, ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque em todo tempo o nosso Deus tem cuidado de nós e Ele é exaltado acima de tudo e acima de todos. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor? Aleluia. Senhor, nós nos rendemos a Ti nessa manhã, Senhor. Queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, colocar, ó Pai, a vida de cada um de nós, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que temos passado por momentos muito difíceis, ó Pai, mas o Senhor, o Teu amor que é fiel e é leal, não falha e nos sustenta, Pai. Nós queremos nessa manhã nos render a Ti, nos render em adoração a Ti, Jesus. Porque por vezes, ó Pai, nós até tentamos, Senhor, desviar o nosso olhar de Ti, mas a Sua graça maravilhosa tem nos alcançado, ó Pai. E por isso nós Te adoramos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, do Teu cuidado e do Teu amor fiel e leal por cada um de nós. Nós queremos Te adorar com alegria nessa manhã, Pai. Ainda, ó Deus, que venham circunstâncias, ó Pai, que nos façam estremecer. Nós estamos alicerçados no Senhor e nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está conosco. Alegra o nosso coração nesse dia, Pai. Alegra o nosso coração nessa manhã. Enche-nos, ó Deus, da Tua presença. Enche-nos, ó Deus, de esperança, porque a esperança é o Senhor, Deus. Toma, Deus, esse louvor. Toma esse culto, Senhor. Todo nas Tuas mãos, é tudo para a glória e louvor do Teu santo nome. Aleluia. Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor nessa manhã, que o seu coração venha se encher de alegria, porque ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos no Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. A minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu consolo nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti.
salvação. Tu és a minha herança, Tu és o meu consolo nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Aleluia. Nós nos alegraremos em Ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que nós tenhamos que andar por tempos difíceis, né? Por espinheiros, porque sabemos que o amor do Senhor, Ele nunca falha. Esse amor é fiel, é constante. Não é como nós, né? Que se desequilibra um pouquinho, não quer nem olhar para o irmão. Não, o amor do Senhor é leal, é eterno. Aleluia. Nós Te rendemos graças, Senhor. Nós queremos Te adorar. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar, mas Teu amor não falha. Não, não, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
cooperem para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. O amor do Senhor, Ele nunca falha. Ele nunca falhará. Aleluia. Quando nós lemos o livro de Atos, as meninas da dança estão até nesse propósito aí de leitura bíblia do livro de Atos. Nós vemos o encontro de Jesus com Paulo. Paulo, ele vê Jesus como uma luz muito forte e ele fica cego por alguns dias. E Jesus manda ele a um lugar, né? Que ele ficasse ali à rua chamada Direita, na casa de Judas, onde Ananias ia ter com ele. E Ananias, quando é chamado pelo Senhor para ir até lá, ele fala: Senhor, aquele é aquele que persegue os cristãos. Mas o Senhor diz: não, ele é muito útil para nós. Ele vai ser muito útil para o ministério. E Ananias vai até Saulo e ele coloca a mão sobre os olhos de Saulo, e era como se as escamas dos olhos dele tivessem caído, e ele começa a ver. Quantas vezes nós vemos cristãos que estão andando na presença do Senhor, mas estão caminhando com escama nos olhos, caminhando de maneira que não conseguem enxergar o propósito do Senhor para a vida deles. É tempo de nós pedirmos ao Senhor que as escamas dos nossos olhos venham cair e que nós possamos olhar para Ele com um olhar de amor. Nós não podemos impedir o agir do Senhor na nossa vida. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Vamos nos entregar ao Senhor e pedir ao Filho de Davi que Ele venha tirar as escamas dos nossos olhos. Assim como Saulo ali, ele era um homem de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. Nós estamos aqui para poder andar, conhecer o Senhor e andar com a visão que o Senhor tem para nós. Amém? Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim.
toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Sei que estás aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. Posso sentir o teu calor. Aquece a tua igreja, Senhor, a igreja santa de Deus. Vem me envolver, Se envolve, Senhor. me constranger com seu amor. Sei que estás aqui. Posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, Senhor, eu quero te ver. Toca nos meus olhos, pois quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor. Toca nos meus olhos, pois quero te ver. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos ser tocados, Senhor, por ti. Nós não queremos andar, Jesus, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade, Deus. Mas nós queremos ter encontro contigo, Senhor. Que o Senhor venha tirar todas as escamas dos nossos olhos, Senhor. Porque nós não andamos mais perdidos, Senhor. O Senhor nos encontrou. E aquele que pensa que está perdido, o Senhor é a luz que há de alcançar a sua vida. Ele é aquele Deus, Ele é aquele pastor que tem as 100 ovelhas, mas perdendo uma, Ele deixa as 99 para encontrar ela. Ele é aquele que se importa comigo, que se importa com você. Não pense que você está sozinho. Não permita que os seus olhos venham ser vendados. Olhe para o Senhor. Peça ao Senhor que você venha encontrar com Ele a cada dia. O Senhor é aquele que nos chama, aquele que nos ama, aquele que nos conduz. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor. É manhã de ouvir a voz do nosso Deus, de caminhar diante do nosso Deus. Oh
Senhor, nós queremos ouvir a sua voz, Senhor, para não andarmos mais perdidos. Aleluia! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Teu amor é ousado, Senhor. O Senhor é aquele que traz luz, luz para o nosso caminho. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga a Ele. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado
do amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Jesus. Nós queremos, Senhor, Te agradecer, ó Pai, por cada dizimista da Tua casa, Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a nossa vida. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, e continuar suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada vida da Tua igreja, Pai. Prospera, ó Deus, na Tua casa, Senhor. Abre portas, Senhor, de emprego, ó Pai. O Senhor sabe, Deus, a necessidade de cada um de nós, ó Pai. Age, Pai, porque nós confiamos no Senhor, ó Deus. Nós esperamos no Senhor, ó Pai. E nós sabemos, ó Deus, que nós já somos mais, ó Deus, mais do que prósperos, porque temos o Senhor, ó Pai, que é a fonte eterna de vida. E nós somos gratos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom dia. A graça e a paz. Tudo bem? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Que o Senhor continue nos dando graça, né? Nos socorrendo, continue nos usando. A gente vai continuar nesse espírito de adoração e de oração, interceder por alguns irmãos, pela vida deles, agradecer ao Senhor pela vida de alguns irmãos, em nome de Jesus. Então você que se lembrar de alguém aí que está enfermo, esse é o momento. Nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas agora, nesse momento nós vamos orar por elas. Vou citar algumas pessoas, mas você resgate aí na sua memória alguém, ore, interceda por essa pessoa, clame para que o Senhor cure e transforme a vida dessa pessoa. E na sequência nós vamos agradecer ao Senhor por aqueles que o Senhor tem resgatado, sarado, curado, e pela nossa vida, e vamos fechar orando pelas famílias. Amém? Então mais uma vez eu te peço, feche os seus olhos e ore junto comigo, pedindo ao Senhor que o Senhor venha operar. Senhor Deus maravilhoso, bendito, Tu és santo. Não há outro como o Senhor, e por isso nos reunimos aqui, ó Pai, para exaltar o Teu santo nome, para bendizer o Teu santo nome, para levantar a nossa voz, o nosso clamor, toda a nossa adoração a Ti. Levantamos o nosso clamor, ó Deus, pedindo ao Senhor, ó Pai, que Tu tenha trazer cura sobre a terra, continue curando. Oramos com algumas pessoas, ó Deus, agora nesse momento, a Luciene da Silva, o Edson da Silva, a sogra da Grazi, e todos aqueles irmãos que necessitam agora de uma cura. Apresentamos a vida deles agora em nome de Jesus. A gente pede, ó Pai, que o Senhor intervenha na situação deles. Que o Senhor cure estas pessoas, sara as suas enfermidades, sejam elas enfermidades só físicas, sejam elas enfermidades emocionais, sejam elas enfermidades espirituais. Clamamos ao único que tem todo o poder para curar. Cura essas pessoas, Deus. Nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor, vem com o Teu agir sobre essas vidas, com o Teu bálsamo. Toca, cura, restaura a saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos a Ti.
Somos gratos, ó Deus, por resgatar a vida daqueles que estavam enfermos. Gratos, ó Deus, por curar os nossos irmãos que estavam doentes. Gratos por restaurar, Pai, a vida deles. E glórias ao Senhor que eles podem continuar adorando o Teu santo nome. Juntamente conosco, levantando a nossa voz num clamor e agradecimento a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Pelos testemunhos, ó Deus, dessas vidas que foram restauradas, desses encontros que eles têm contigo, destes milagres que o Senhor tem operado. Somos gratos, ó Pai. Muito obrigado. Oramos também pelas famílias, ó Deus. Inicialmente oramos pelas nossas famílias, a nossa casa, pedindo ao Senhor que continue habitando no nosso lar, agindo no nosso lar, corrigindo no nosso lar, curando, limpando os nossos corações, liberando o perdão nos nossos corações, na nossa casa. Continue fortalecendo a nossa família, Deus. Que cada um de nós, da nossa casa, Pai, se curve perante o Senhor, crendo no único Deus. Que a gente possa se reunir na nossa casa para bendizer o Teu santo nome, como uma família que crê no Senhor, como uma família que serve ao Senhor. Oramos pelas famílias da nossa comunidade. A Novo Tempo. Cada família, Deus, apresento diante do Senhor, cada família, cada lar, cada casa nesse momento, eu peço a Ti, vem com o Teu agir. Continue trabalhando nessas vidas, reanima o Teu povo, fortalece o Teu povo, restaura a saúde familiar, as uniões entre marido e mulher, a paz entre pais e filhos, a adoração na nossa casa, fortalece a fé na família. Nós clamamos e pedimos a Ti, ó Deus, a Tua intervenção. Após a passada dessa segunda onda, que o Teu povo, ó Deus, seja restaurado, reanimado. Entendendo que as ondas vêm e as ondas vão, mas a Tua palavra permanece para sempre. O Senhor permanece para sempre. Abra o nosso entendimento para a Tua palavra. Abra a nossa mente para que a gente possa, ó Deus, absorver, aprender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ministra em nós a Tua vontade para a gente reter aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Para que haja mudança no nosso caráter e dessa forma a gente se pareça cada vez mais com Cristo. Que Teu Espírito Santo faça aquilo que para nós é impossível, mudar o nosso próprio caráter. De forma que eu não seja uma pessoa boazinha, eu não quero ser bonzinho. Eu não quero ser uma pessoa legal. Eu não quero ser alguém simpático. Eu quero me parecer com Cristo. Que isso arda no nosso coração, ó Deus. A gente não quer ser pessoas legais. A gente quer se parecer com o Senhor. Mais do Senhor sobre as nossas vidas. Mais de Ti sobre a nossa vida, ó Deus. E menos de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Reis, capítulo 3. Versículo 16, a gente vai ler do 16 ao 27. 1 Reis, capítulo 3, do 16 até o 27. O texto já está aqui nas nossas TVs. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do versículo 16, e aí a gente vai caminhar até o 27. Amém? Então o texto diz assim: algum tempo depois, 2 prostitutas compareceram diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor,
Esta mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos só nós duas na casa. Não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite, porque ela rolou sobre ele enquanto dormia. Então, ela se levantou de noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e o pôs para dormir ao lado dela. Depois, colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã, bem cedo, quando fui amamentar o meu filho, ele estava morto. Quando observei mais de perto, na claridade do dia, vi que não era meu. Não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu e o vivo, é meu. Não, disse a primeira mulher. O filho vivo é meu e o morto é que é o seu. E assim elas discutiram diante do rei. Então o rei disse: vamos esclarecer as coisas. As duas afirmam que o filho vivo é seu e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada para o rei. E o rei disse: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma mulher e metade a outra mulher. Então, por causa de seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dei o menino para ela, por favor, não mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, ele não será nem meu e nem seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não matem o bebê. Deem o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Amém? Os irmãos fiquem à vontade, podem se sentar. Glória a Deus. O que a gente está vendo aqui é o rei Salomão exercendo as suas responsabilidades como rei, né? O pai dele, Davi, havia morrido, ele assume o trono. Se você acompanhar logo no início aí do primeiro livro dos reis, a trajetória de Salomão, quando ele entra no trono, a oração que ele faz a Deus, e ele pede para Deus sabedoria. Salomão tinha uma maneira muito parecida de liderar que ele havia aprendido com seu pai Davi, que era deixar o trono acessível às pessoas, ao povo comum. Deus deu para Salomão sabedoria, e agora a gente vê o rei colocar em prática esse dom. Salomão recebeu sabedoria para governar, recebeu sabedoria para liderar, recebeu sabedoria para conduzir o povo ao caminho, ao passo, à presença de Deus, recebeu sabedoria para ajudar as pessoas, recebeu sabedoria para que o trono de Israel e o reino de Israel fosse conhecido como um governo justo, que é um reflexo de um Deus justo. E agora Salomão tem em mãos um caso especial. Chega até ele 2 mulheres, 2 prostitutas, que entram na sala do trono e são recebidas como qualquer pessoa e têm acesso ao rei como qualquer pessoa. Essas 2 mulheres haviam engravidado e dado à luz praticamente juntas. Uma das crianças acidentalmente morre, e é aqui que está a complicação. Primeiro, não haviam testemunhas do fato. Quando as crianças nasceram, ninguém viu. Quando uma das crianças morreu, ninguém viu. Não tinha ninguém que pudesse confirmar qual o bebê havia morrido. Então a gente tem um caso muito complexo para a justiça comum avaliar, porque seria a palavra de uma mulher contra a palavra da outra mulher. Só que elas não estavam num tribunal comum.
Elas estavam na presença do rei Salomão, um rei que foi agraciado com a sabedoria, porque Deus havia dado para Salomão sabedoria. E usando essa sabedoria, Salomão apela à única solução dentro desse caso: o amor de mãe. Ao sugerir que a criança fosse partida ao meio, ou seja, ao sugerir que a criança também fosse morta, Salomão revela o coração da verdadeira mãe pela criança. Todos em Israel ficaram admirados por semanas, comentando esse fato nas ruas, nas casas, né? Imagina os jornais da época, né? Tudo noticiando, recebendo mensagem no Twitter, no WhatsApp, bombou. A notícia bombou. E a fama de Salomão e da sua sabedoria se espalhava pelo mundo. Quando a gente olha para esse texto vai nos fazer refletir uma perspectiva da maternidade, que é o que nós estamos falando esse mês. Algo novo na maternidade. O texto apresenta duas mulheres. A gente vai tirar o foco um pouquinho de Salomão. Nós vamos falar das mulheres. Duas mulheres que aos olhos da sociedade, pelo estilo de vida que essas mulheres escolheram viver, as pessoas na sociedade poderiam achar que elas eram indignas de serem mães. Duas prostitutas. Eu não estou discutindo aqui o ambiente que elas viviam. Eu sei que o ambiente não é nem um pouco adequado para se criar uma criança. Mas quem é que pode afirmar que depois da experiência de se tornar mãe, depois da experiência de perder o filho, aquelas mulheres não teriam uma postura diferente? O rumo da vida delas não poderia ser diferente. E aí é que eu queria compartilhar algo com vocês. Às vezes a gente se esquece que as mães não são perfeitas. A gente idealiza um modelo de supermãe, né? Pra gente que é filho é supermãe, powerful, superpoderosas. E às vezes a gente esquece que as mães também têm as suas angústias. As mães têm os seus conflitos, as mães têm os seus desejos, as mães têm os seus sonhos. Hoje, em pleno século XXI, as mães não são só donas de casa. Housewife. Elas não são só donas de casa. As mães hoje são profissionais, são líderes, multitarefadas, são mulheres cansadas, estressadas com a rotina, exaustas pela correria do nosso século. A nova rotina enriquece, torna as mulheres múltiplas, mas também as sufoca e consome as suas forças. Cada mãe tem o seu próprio jeito, tem os seus próprios defeitos, mas elas têm a incrível capacidade de ser tudo isso ao mesmo tempo e ainda assim ir além disso. A mãe aprende com a dureza da vida. Ela compartilha e partilha dores, mas também alegrias. Ser mãe é muitas vezes engolir o choro para se parecer forte. É mudar e crescer quando é preciso ser. Ser mãe, ser cristã. Ser testemunho de Cristo na sua casa, na sua família. É gemer e sofrer as dores de parto para sustentar a fé. É suportar o fardo da realidade da nossa sociedade, que luta para destruir aquilo que ela mais protege, a sua casa, o seu lar.
O desafio da mãe é conviver com as indiferenças nas relações familiares. É conviver com o isolamento afetivo na própria casa. É conviver com a intolerância do marido e com a falta de respeito daqueles que deveriam amá-la. O desafio é assumir as culpas e ignorar as desculpas. É tentar, dia após dia, superar a si mesma. É passar pela metamorfose do caráter e resplandecer a luz de Cristo. Foi embora, né? Se viesse aqui, eu ia ter um problema. Tinha que me concentrar. Resplandecer a cruz de Cristo, ao invés de mostrar as sombras das decepções, as sombras das mágoas. Duas prostitutas são um pano de fundo para a sabedoria de Salomão. Essas mulheres são colocadas propositalmente anônimas, para que a figura do rei fosse exaltada. O fato de serem prostitutas reflete a carnalidade, é um contraste com a figura da perfeição e da espiritualidade que o rei de Israel representava. As duas prostitutas são o caos do mundo, das relações pecaminosas que a sociedade vive. Essas mulheres representam o hedonismo. O que é hedonismo? A busca pelo prazer. Representam um conflito humano entre o egoísmo e as falsas amizades. Essas mulheres representam os contrastes de uma sociedade doente. Duas prostitutas, duas mães, duas crianças, uma viva, outra morta, e um rei. O texto apresenta contrastes e nos faz refletir nestas relações, nestas sentenças que nos são apresentadas. Prostituta versus maternidade, mãe. Vida versus morte. Riquezas representada pelo rei versus pobreza representada pela situação dessas mulheres como prostitutas. Justiça versus injustiça. O dualismo que nós vivemos na sociedade. E o grande dilema é saber quem é a mãe verdadeira. De quem é o filho morto? Quem está dizendo a verdade? Quem está dizendo a mentira? E aí, para trazer luz a essa verdade, a sabedoria aponta para a provação. É na provação de sacrificar o filho que a verdadeira mãe aparece. Mais uma vez, a entrega do filho demonstra o verdadeiro amor. Abraão foi sacrificar Isaque. Isaque foi poupado. A prostituta foi sacrificar o seu filho. E o seu filho lhe foi entregue. Jesus foi sacrificado por mim e por você. E hoje nós o temos. Nós somos dele nessa relação. Duas mulheres que aparentemente compartilham a mesma casa, compartilham o mesmo quarto, compartilham as mesmas aflições da vida, por isso as duas eram prostitutas. Elas sofriam os mesmos preconceitos, engravidam e dão à luz praticamente juntas.
mas são separadas pelo futuro da criança que sobreviveu. A culpa pela dor do filho que se perdeu fez uma das mães ter uma medida desesperada. Ela troca as crianças. É uma cena trágica e triste. Nesse ponto, a gente é levado a deduzir que uma mãe é má e que a outra mãe é boa. Uma mãe é verdadeira e a outra mãe é falsa. Uma mãe é prudente e outra nécia. Mas na verdade, são apenas duas mães. São apenas duas mulheres que se relacionam com a maternidade de maneiras diferentes. Mas duas mulheres que vão até o rei porque são movidas pelo desejo de criar uma criança. Se a gente para pensar um pouquinho nesse texto, a demonstração de sabedoria não começa com Salomão, e sim com estas duas prostitutas. Essas mulheres precisavam aprender agora a largar o seu ofício de prostituição para se tornarem mães. Essas mulheres compartilhavam entre elas, em meio à dor, em meio à alegria, o desejo de ser orientada pelo rei para resolver o seu problema, o seu dilema. Duas mulheres aprendendo com o conflito a lidar com as suas diferenças, suas privações e suas oportunidades. Essas mulheres poderiam ter resolvido essa questão de outra forma, mas elas vão por meios legais resolver uma disputa entre elas. Duas mulheres que exigem ser ouvidas, vistas, respeitadas. Não como duas prostitutas, mas como duas mães desesperadas. Com isso a gente aprende que é possível ser mãe de diversas formas e jeitos diferentes. É possível ser mãe em muitos contextos e em situações adversas. É possível assumir a maternidade sem ser rotulada pela sociedade. A criança é entregue àquela que mais respeita a vida. Por isso é mais provável que ela seja mais capaz de cuidar da criança, do filho. Nisto consiste a sabedoria do rei. A maternidade se descobre no momento da concepção, no momento em que a vida do filho é mais importante do que qualquer coisa que existe nesse mundo. A maternidade revela o caráter forte de ser mãe. Porque ela está sendo preparada para tomar decisões difíceis para que o seu filho tenha uma vida digna. O lar é um espaço de convivência. O lar é um lugar de experiência para trazer dignidade, respeito, amor. É no espaço do lar que a mãe tem a oportunidade de exercer sabedoria. Ela tem a oportunidade de promover o testemunho da fé em Cristo para todos os seus familiares. São as decisões difíceis da vida, as decisões de
cruz que capacitam estas mulheres para o ministério da maternidade. Por isso, minhas queridas irmãs, minhas queridas mães, busquem sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que eu e você encontramos na palavra de Deus. A sabedoria que vai mudar a nossa vida como filhos, porque já mudou a vida da mãe. Busquem esta sabedoria para que você possa orientar a sua vida, a sua maternidade. Você possa orientar a sua família. A mulher sábia não é aquela que amontoa diplomas na parede. É importante estudar. É importante você se formar. Eu não estou falando isso. E eu não estou desconsiderando isto. Eu só estou falando que uma coisa não anula a outra, ao contrário. Não adianta você juntar diploma na parede se a sua casa está toda destruída. Se você não consegue caminhar na presença de Deus, se você não consegue mostrar quem é Deus para os seus filhos, para o seu marido, para aqueles que habitam com você na sua casa. Não adianta você ser CEO, né? A diretora de uma grande empresa, se na sua casa você não está presente. Você não acompanha o crescimento dos seus filhos. Você não compartilha com os seus filhos a fé que você tem em Cristo. Você abandona o seu lar, você abandona o seu marido, você abandona a sua prole. Você pode ter sucesso para o mundo, mas não para Deus. Duas mulheres, duas prostitutas, acidentalmente uma mãe mata o filho. Eu me lembro quando Lucas nasceu, é muito tenso, né? O primeiro filho é muito tenso. Tudo é novo. E a gente recebia várias recomendações. E uma das recomendações é, olha, não ponha o filho de vocês para dormir com vocês bebezinho. Não vocês rolem em cima do menino. Põe ele no bercinho. Não é isso que são as recomendações? Eu não consigo imaginar a dor dessa mãe que rolou sobre o filho e matou ele. Eu não consigo imaginar a dor das mães que perdem seus filhos hoje. Seja pelo Covid, seja pela violência, pelo crime, seja pelos acidentes que acontecem. Eu não consigo imaginar a dor dessas mães. Mas eu conheço um consolador. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse, olha, eu vou subir, mas eu vou enviar um consolador, um outro consolador. E aí ele fala com os apóstolos, olha, vocês vão para Jerusalém, permaneçam lá, guardem lá, se reúnam lá, porque vai descer sobre vocês o Consolador. E o Consolador desceu sobre a gente. Mães, o Consolador desceu sobre vocês. E o mais legal, né? O mais incrível, legal não, né? Legal é muito simples. O mais extraordinário. O Consolador não só desceu, ele permanece. Por isso, mães, eu não sei qual é o passado de vocês e eu não me importo com o passado de vocês. O negócio é o futuro. Os erros do passado ficaram no passado como aprendizado, como marcas na nossa vida. Então vamos aprender com os erros do passado. Limpar as mágoas do passado.
para construir o futuro. A sabedoria do rei diz que a mãe preserva a vida por causa do amor. É o amor de Cristo que nos ensina a preservar a vida. É o amor de Cristo que nos ensina a lutar pela nossa família. Esse é o convite para vocês, minhas queridas mães e irmãs. Não abram mão dos seus filhos. Lutem por eles. Mas está muito difícil, esse menino trabalha demais, não é? Ele não quer nada. Lute por ele. Você precisa crer no Deus que você serve. A gente não fala que Deus é um Deus de impossíveis? Sim ou não? A gente só precisa praticar então aquilo que a gente fala. Crer no impossível. Aquilo que é possível eu faço. Você faz. Mas o que nós precisamos aprender com essas mulheres é que elas foram procurar aquele que pode fazer justiça, que é o rei. Numa comparação, a gente pode fazer uma comparação simples, né? O trono de Salomão representava, pelo menos nesse período, representava ainda o trono de Deus, que faz justiça, que olha o amor, que decide pelo amor qual é a melhor solução para as nossas vidas. Por isso, queridas mães, não deixem de lutar, não deixem de interceder pela vida dos filhos de vocês. Se coloquem diante do rei e peça para que o rei julgue a sua causa. Julgue a sua família. Peça para que ele venha intervir. Deus, eu estou lutando essa situação assim, assim, assim. Eu preciso que o Senhor aplique a tua justiça. Sabe o que o mundo quer fazer com a minha família e com a sua família? Quer matar. O mundo quer destruir as nossas famílias. A pergunta é: a gente vai se conformar pela frieza espiritual, a frieza do amor, que foi o que apresentou aquela outra mãe, né? Nem meu e nem seu. A gente vai se conformar com as famílias sendo destruídas? É assim mesmo. Acontece, né? Eu e você, como verdadeiros cristãos, como seguidores de Jesus, a gente vai fazer aquilo que o texto bíblico diz que é para fazer o contrário. Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo. E a gente está se acomodando ao estilo de vida desse mundo. A gente precisa lutar para que as nossas famílias, os nossos filhos, sejam salvos. E mães, vocês exercem um papel muito importante. Lutem pelos seus filhos. Lutem pelas suas casas. Em nome de Jesus. Amém? Sentados mesmos. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, a gente vai orar. E eu vou pedir para as mães intercederem pelos seus filhos. Eu vou fazer melhor, eu vou chamar uma mãe. Eu posso pedir uma voluntária, uma mãe voluntária. O que vocês preferem? Uma mãe deseja vir aqui fazer uma oração pela sua família e por todas as nossas famílias? Fica melhor, não fica? Amarelo. Uma mãe, por gentileza, por favor. Agostinho. Eu vou pedir para você orar pelos filhos, pelas famílias,
pela maternidade de uma forma, de uma perspectiva cristã. Então, minha irmã, fique à vontade. Amém. Glória a Deus. Som, 1, 2. Amém, glória a Deus. Antes de orar, eu gostaria de falar que eu sofri um golpe muito duro pelo meu filho. Ele me tirou o chão, sabe? Na hora que eu mais precisava de ajuda, ele me deu um golpe financeiro. E eu fiquei muito chateada, muito triste com ele. Mas hoje eu venho aqui diante de Deus falar que eu perdoo ele em nome de Jesus. E que assim, como Deus tem cuidado de mim, Deus possa cuidar dele também. Eu oro pelas famílias que o diabo tem tentado destruir, porque nós sabemos que não é o ser humano que faz isso. É o inimigo tentando destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa união, a nossa harmonia no lar. Para roubar aquilo que Deus tem te dado. Não deixa, não permita. Porque ele é astuto. E qualquer brechinha que ele achar, ele vai entrar. Mas Deus quer nos dizer hoje, perdoa, assim como eu vos perdoo, que vocês também possam perdoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa família diante do Senhor. Assim, meu Deus, como o Senhor nos perdoa, nós também possamos perdoar, Senhor. Que o Senhor venha interferir, meu Deus, com providências divinas em nosso lar. Que o Senhor venha cuidar dos nossos filhos, guardando, protegendo e livrando de todo mal, de toda a ação do inimigo, de toda a astúcia de Satanás, que ele tem feito, meu Pai, para destruir, para desfazer a nossa união, a nossa família, meu Deus, que seja repreendida em nome de Jesus Cristo. E que a graça do Senhor seja sobre nossos lares, sobre a nossa família. Que a Tua misericórdia possa nos alcançar, Pai. Que o Senhor nos dê a oportunidade, meu Pai, de sermos servos que apresentem o Senhor aos nossos filhos. Que eles possam ver o Senhor nas nossas vidas e que possam crer que o Senhor é Deus, que o Senhor perdoa, que o Senhor liberta, que o Senhor salva. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te adoramos e agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, porque o Senhor é o Deus que nos consola a cada dia, que traz paz, que traz alegria, que traz renovo. Que o Senhor venha, meu Pai, intervir, meu Pai, na família de cada um de nós. Que o Senhor possa visitar cada um dos nossos filhos. Que o Senhor venha aplacar a fúria de Satanás, meu Pai, em cada lar, em cada família aqui representada. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, meus irmãos. A gente está chegando ao final, mas eu quero encerrar o nosso culto com um testemunho, né? A Débora vai dar um testemunho pra gente. Agora é o vermelho, tá? O microfone vermelho. Ela vai dar um testemunho, e aí no final do testemunho a gente encerra. Amém? Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Hoje tomei coragem para vir cá e testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida, a respeito de um emprego que eu já estava orando, né? Não só eu, mas como toda a minha família. Alguns irmãos aqui da igreja que sabiam da minha necessidade, da minha vontade e desejo do meu coração, sempre ajudou em oração também. Quando a Camila tinha 2 anos, mais ou menos, a Araújo me chamou para trabalhar. Só que na época eu não podia. E aquilo, por muito tempo eu fiquei assim, nossa, eu devia ter dado algum jeito para aceitar esse emprego. Hoje a Camila está com 10 anos já, então são 8 anos depois. Só que eu não aceitei, não foi porque eu não quis, eram as condições da época, e hoje eu vejo que não era o tempo, não era o momento de Deus. E aí Deus abençoou, eu trabalhei em outros lugares, e eu fiquei por 4 anos sem trabalhar de registro em carteira. E sempre falando, que meu desejo, desde essa época, quando eles me chamou a primeira vez, eu falava, um dia eu vou trabalhar lá, um dia eu vou trabalhar lá. Só que essa fé nunca era firme, avivada, era uma fé inconstante.
E aí eu orava, mas também não era aquela oração que era contínua. Era uma oração que oscilava. Porque aí, à medida que o tempo vai passando, o coração da gente, às vezes, por ver que nada acontece, a gente quer que as coisas aconteçam da nossa maneira e no nosso tempo, mas não é. E eu fiquei assim, nossa, mas por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me abençoa se eu quero só um emprego? Não quero nada demais. Quero que Deus me abençoe com um emprego. E sempre dava um jeito de fazer alguma coisa, mas eu queria o meu emprego registrado. Aí, quando começou a pandemia, eu falei assim, pronto, agora nem vou preocupar em procurar emprego, porque se eu não arrumava antes, não é agora que eu vou arrumar. Mas aí é que Deus nos surpreende. E foi assim, no meio dessa pandemia, que Deus me abençoou. Eu sou grata a Deus porque foi quando eu falei assim, as coisas não vão mais andar. Que Deus me surpreendeu e abriu essa porta. E aí eu falei assim, nossa, agora eu vou trabalhar na Araújo, fui toda alegre. Terceiro dia eu queria sair correndo de lá, porque é muita coisa. Eu nunca trabalhei em farmácia, era muita coisa para mim fazer. E com a medida do tempo foi passando, passou os 3 meses de experiência. No primeiro dia, após passar a experiência, a minha subgerente me chamou na gerência, perguntou se eu tinha desejo de subir de cargo. Aí, assim, eu falei assim, não, o que for da vontade de Deus para mim, eu quero. Mas aquilo que não for, Ele tira. E durante esse período todo eu pude ver, às vezes a gente pensa assim, Deus não escuta, porque não é no nosso tempo. E Ele ouve a nossa oração. E muitas vezes Ele responde da maneira que a gente ora a Ele. E aí chegou outubro, que foi quando ela me fez a proposta, e aí teve que esperar, ia ser novembro, que ia ser esse processo seletivo. Falei, não, e pulou para dezembro, por causa dessa questão de pandemia. Só que quando chegou em dezembro, eu estava com o coração muito aflito. Eu não queria ir porque eu não estava me sentindo bem. E eu pedia, Deus, aquilo que não for do Senhor para mim, o Senhor tira. Que se for para mim para essa testagem agora, o Senhor abre as portas e que tudo venha acontecer conforme o teu querer. Mas que se não for, que o Senhor não permita que eu nem venha sair de casa. Porque eu tinha que fazer um período de treinamento em Belo Horizonte, com tudo fechado. E então eu pedi a Deus que não fosse da vontade dEle, Ele não permitisse que eu nem saísse de casa. Aí quando chegou, a testagem seria, se não me engano, acho que era dia 28. Quando foi dia 23 de dezembro, eu testei positivo para Covid. E aí eu vi mais uma vez o trabalhar de Deus, que eu falei com Ele. Se não for para mim, e agora, que o Senhor não permita que eu nem venha sair de casa. E aí Deus permitiu que eu ficasse em casa por todo esse período. Quando chegou em fevereiro, que seria a nova testagem, mais uma vez, Deus, se for da tua vontade, abençoa que tudo corra bem. Que eu não quero ficar indo e voltando, que seja uma única vez, só abençoe que eu passe em todo o processo. E o processo é um pouco demorado. E assim, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui em fevereiro para a testagem. Quando foi dia 1º de março que saiu o resultado, Deus abençoe assim que eu passei em todo o processo. Agora eu já assumi um novo cargo na empresa. Mas o que eu posso ver de tudo isso, como eu falei, não é assim, às vezes, o emprego em si, algo que Deus me abençoou agora. Mas foi o tempo que Deus levou para trabalhar, o que Ele trabalhou em mim. A minha oração, a nossa oração diante de Deus tem que ser uma oração sincera e não pode oscilar como a nossa fé. Que muitas vezes o que impede de Deus nos abençoar é a fé que nós não temos. Ela vai e vem, como foi a Grazi, né, que falou das ondas. A Grazi que falou das ondas, que vai e vem. Nossa fé não pode ser como a onda do mar, ir e vir. E hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, porque muitas vezes eu orava pedindo, Deus me abençoa, fazia propósito, jejuava, ia no monte, mas não posso me esquecer de me agradecer. E eu falei com Deus, o dia que o Senhor me abençoar, o meu primeiro salário pertence ao Senhor, não é meu. E para a honra e glória do Senhor, o meu primeiro mês de trabalho foi todo para Ele. Eu não falei isso para me agradecer, mas é porque Deus é fiel e Ele não permite que as coisas faltem na gente. Nesse período que eu fiquei desempregado, assim que eu saí da outra empresa que eu era, na outra semana o Jorge também ficou desempregado. E aquilo a gente desesperou, corri atrás de Bolsa Família e Deus não permitiu que a gente conseguisse nenhum auxílio de governo, porque quem nos sustenta é Ele. Eu não tinha emprego,
eu não tinha salário, o Jorge também, a gente não tinha um centavo no mês. E Deus não permitiu faltar nada de alimento, não permitiu que uma conta fosse paga atrasada, e contudo Ele nos sustentou. Então, se Ele nos sustenta o tempo todo, por que às vezes a gente se preocupa? E quando ficou nós dois desempregados, Deus nos mostrou isso claramente, que a nossa confiança não é no homem, não é na força do nosso braço, mas é em Deus. Aquilo que nós podemos fazer, Deus permite, nós temos que fazer. Mas tem coisas que são impossíveis, e o impossível só cabe a Ele. E hoje eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus, os irmãos que oraram. Na época que a gente estava em oração, tinha PG ainda na casa da minha mãe, o irmão que foi uma pessoa que nos ajudou também muito em oração. E hoje eu quero agradecer primeiramente a Deus e totalmente essas pessoas. Amém, meus irmãos? Testemunho serve para duas coisas. Duas coisas. Primeira coisa, engrandecer o nome de Deus, amém? Engrandecer o nome de Deus. Segundo, fortalecer a nossa fé. Que o Senhor continue trabalhando isso na nossa vida e operando isso na nossa vida. Vamos encerrar? Você que puder, coloque-se de pé. Que a gente possa ter mais um domingo abençoado, né? Mais um domingo abençoado nas nossas reuniões de família, juntos, na nossa casa, na casa dos parentes, não é não? Filando a boia na casa dos parentes, que é bom também, dos amigos. Que seja um domingo de bênção sobre as nossas vidas. Almoço agradável. Que a gente tenha na nossa mesa o alimento provido por Deus, que satisfaça ao nosso paladar. Tenha um domingo abençoado para a glória do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Não somente hoje, mas para todo sempre. Vão em paz. Em nome de Jesus.